Nunca a saúde mental foi tão discutida entre adultos, jovens e crianças. O isolamento, as restrições, o medo e insegurança trazidos durante a pandemia escancararam necessidades emocionais que antes ficavam escondidas. Entre os adolescentes, atendimentos psicológicos para casos de automutilação aumentaram. A automutilação é caracterizada por pessoas que se cortam em alguma parte do corpo para obter alívio de uma dor psíquica ou emocional muito intensa. Consequentemente, os adolescentes eles estão ficando mais tempo sozinhos em casa, às vezes até estão acompanhados, mas os pais estão em home office, estão fazendo uma outra coisa, né? E não estão conseguindo. Por mais que eles estão ficando mais tempo juntos, eles não estão conseguindo ter diálogo. Consequentemente, não estão vendo os amigos com a mesma frequência, então não estão conversando, colocando os sentimentos para fora, e aí todo sentimento internalizado pode desencadear alguns sintomas prejudiciais à saúde mental. A adolescência, que já tem características como mudanças hormonais, crises de ansiedade, pertencimento a algum grupo, teve mais agravantes durante a pandemia. Depressão, ansiedade, um sofrimento interno muito grande refletiram negativamente na saúde psicológica do adolescente. A automutilação é usada para tirar suas dores internas ou mesmo como culpa, se penalizando e machucando. O comportamento é considerado pela psicologia como sintoma de algum tipo de transtorno. Os pais devem ficar atentos aos sinais. Choro excessivo, né? Algumas crises. A automutilação, ela não é só o corte em si. Os pais precisam ficar bem atentos. A automutilação ela pode começar por sintomas que às vezes até passa despercebido, como tá puxando o cabelo, se beliscando, machucando a unha, assim, até sangrar. Às vezes pode ser um comportamento de automutilação, né? Se arranhar, coçar com muita força. Então, várias questões podem ser descritas como automutilação, que é a questão daquela criança ou adolescente estar tentando tirar a dor emocional e passar para a dor física, né? E também, muitas vezes, quando há cortes em si, a gente pode descrever como um pedido de socorro. Já nos primeiros sinais apresentados, os pais devem buscar ajuda profissional. Isso deve ser feito de forma sutil. A orientação da psicóloga não vá direto ao assunto. Não faça perguntas ou queira entender o comportamento do adolescente. Como a automutilação é um comportamento de pessoas com problemas emocionais, nem sempre falar sobre o assunto é confortável. Tem que tentar uma aproximação, tanto os profissionais quanto os pais, os amigos, tentar aproximação por meio de outras questões, outros assuntos, até a gente conseguir chegar nessa parte tão específica, porque é uma parte muito íntima. Então, os pais precisam entender que não pode julgar, precisa de um acolhimento empático, né? Quadros graves de automutilação não tratados ou acompanhados podem evoluir para casos de suicídio. Pode, como não pode, depende muito do caso, mas é aquilo que, né, eu sempre digo, a gente não deve arriscar. Temos que cuidar, temos que ficar de olho, né? Porque uma vida ela é muito preciosa. Além do acompanhamento com um profissional, é necessário o acolhimento dos pais. Não classificar a automutilação como frescura ou uma atitude para chamar atenção. Acolher o sentimento e a dor do outro é o início para entender o processo desse adolescente. Porque muitas vezes eles escondem, se machucam em lugares escondidos. Por quê? Porque estão com medo dos pais verem e brigarem, porque é o que realmente tem acontecido. Os pais ficam, né, perdidos e é compreensível, mas acabam discriminando, brigando, e aí isso dificulta, né, o diálogo entre esse adolescente e os pais. Consequentemente, também eles vão estar omitindo essa informação.
E muitos pais tentam diminuir, né, essa dor sentida pelo adolescente, falando que isso é só para chamar atenção, que é coisa da idade, mas realmente, se apresentar alguns desses sinais que você falou, tem que olhar com atenção e tem que buscar ajuda profissional. Muitas vezes, os pais não estão familiarizados com esse tipo de assunto, né? Aí acaba achando que é uma frescura, que é uma bobeira, que é só uma forma de chamar atenção, e não é o caso, né? Se o adolescente está querendo chamar atenção, qual o motivo também, não é? Né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de diálogo aí, com essas palavras que podem machucar, porque aí só vai afastar esse adolescente e aí a gente vai acabar colhendo frutos que não são tão legais, né? Nós precisamos aproximar, tentar melhorar a comunicação dos pais com os filhos e não afastar. E esse tipo de julgamento acaba afastando.